Você tem interesse em fazer um mestrado fora? Hoje nós vamos dar dicas para você saber o que fazer para aplicar em programas de mestrado nos Estados Unidos. Para isso, nós convidamos nosso ex-aluno Eduardo Moreira, que foi aprovado recentemente em 7 programas de mestrado nos Estados Unidos. Eduardo, muito feliz de estar aqui com você e parabéns, por esse resultado tão brilhante. Muito obrigado, Larissa. Oi, todo mundo. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Maravilha. Ô Eduardo, eu queria que inicialmente você começasse falando a respeito um pouco da sua relação aqui com o Unipam. Você foi nosso aluno de pós-graduação, já realizou eventos aqui na instituição também, já assisti palestras suas em congressos. Então, conta pra gente um pouquinho a respeito. Com certeza, uma das coisas que eles levam muito em consideração na hora de te admitir para um programa de mestrado nos Estados Unidos é a sua trajetória, além das suas notas escolares e além de algum trabalho específico que você fez. Então, eles têm uma escolha, uma visão muito holística na hora de fazer essa decisão. Então, toda a relação que eu tive com o Unipam, mas também fora do Unipam, na minha trajetória, vários pontos foram a favor daquilo, né? Então, da minha relação com o Unipam, que eu posso destacar que foi algo que eu incluí nos meus materiais de aplicação, foram a minha pós-graduação em gestão estratégica de negócios, que teve uma concentração em empreendedorismo, que foi muito legal para mim. Também a organização que eu fiz voluntária do evento TEDx, no qual eu pedi o patrocínio do Unipam para poder realizar o evento dentro da faculdade. Também contei com professores do Unipam na organização, então isso foi muito importante para mim. E também, dentro da faculdade, eu acredito assim, foi mais essa questão o que me ajudou na aplicação foi isso. Mas fora isso, eu tenho uma outra relação com o Unipam, né? Já viajei com gente do Unipam, já tive no Comed também. Então, fui capaz de encontrar muitas pessoas que me ajudaram nesse processo de não só da aplicação do mestrado, mas de formação como pessoa e profissional. Beleza. E você falando aí a respeito da importância da trajetória da pessoa para ela conseguir ser aprovada, né? Você sempre teve esse interesse de estudar fora, então você se preparou para isso, você resolveu então organizar eventos e tudo de acordo com os editais dos Estados Unidos? Ou você, como que foi esse processo? Primeiro você escolheu, depois você organizou, ou você já aproveitou para conseguir essa aprovação? Tem uma diferença entre o sonho e o planejamento, né? O sonho, ele sempre estava ali. Então, desde o ensino médio, eu falava para os meus pais, nossa, meu sonho é estudar fora, enfim, já falava inglês desde cedo, então já tinha muito aquele desejo. Também, como eu comecei a dar aula muito cedo de línguas, então sempre tinha aquela expectativa, quando é que eu vou? Eu via muitas pessoas que passavam na minha sala de aula se preparando para ir, muitos alunos meus iam, e aí a minha hora não chegava. Então, assim, eu fiquei por muito tempo com aquela ansiedade, né? Querendo isso e sonhando. E não era possível por condições financeiras mesmo. Desde o meu ensino médio, minha família não ia ter nenhuma condição de me bancar fora do país. Eu acredito que esse planejamento em si, ele só veio depois de um momento, que foi março do ano passado. Eu fiz várias viagens internacionais nos últimos 5 anos, mas o ano passado eu tive uma viagem, a convite da professora Graziela Alves, da Psicologia do Unipam. Não sei se ela, acho que recentemente ela deixou o curso, mas é uma professora fantástica, que foi minha aluna, foi minha professora e me ajudou muito. Ela me convidou para uma viagem que era uma missão de negócios no Vale do Silício, e lá eu consegui identificar um monte de oportunidade que até então eu nem sabia que elas se aplicavam a mim. Então, a gente visitou a Universidade de Stanford, a gente visitou startups fundadas por brasileiros, tinha brasileiro de comunidade pobre de São Paulo, tinha brasileiro de cidade pequena de Minas, e isso me inspirou muito para continuar a minha jornada. E foi ali que algumas ideias muito empreendedoras começaram a surgir, e foi onde eu tomei a minha decisão. Mais tarde, no meu planejamento, foi onde eu comecei a tomar um planejamento, e aí vai um mix de muita coisa, né? As minhas relações influenciaram muito nesse momento, as pessoas que estavam do meu lado para me motivar.
me ajudaram muito, mas o que eu mais aprendi nessa situação toda é que existe uma coisa que é sonho e outra que é planejamento. E às vezes a gente sempre tem o sonho, eu acho que a maioria das pessoas tem o sonho de falar, ai, nossa, eu queria estudar fora, eu queria ter uma oportunidade fora, mas a partir do momento que a gente começa a planejar, a gente sabe que sonhar sozinho não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, eu acredito que estar em contato com gente que conseguiu isso antes me ajudou bastante e me inspirou bastante a continuar. Maravilha. Então eu quero que você dê dicas, né? Se a pessoa então ela tem esse sonho, por onde ela deve começar esse planejamento? Eu acredito que o planejamento ele começa a partir do momento que você desenha aquilo que você quer, né? Assim que você tem clareza do que você quer, o que que você deseja, quais são as suas metas pessoais e profissionais, eu acho que começa por aí. Morar nos Estados Unidos era uma coisa que era uma meta pessoal e não profissional. É algo que eu desejo porque eu já via amigos, parentes, enfim, pessoas que eu admirava que tinham tido uma jornada fora do país, eu achava aquilo muito legal e pensei, ah, bacana, quem sabe um dia eu consiga ter essa mesma oportunidade. E as metas profissionais, né? O que que se encaixa na minha vida? Como eu venho, né? O meu estudo está a maior parte dentro da educação. Como professor, eu fiz letras e também fiz pedagogia. Depois disso, eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios e sou empreendedor desde os 19. Então, eu acredito que a mistura, né, de todas essas minhas experiências profissionais e acadêmicas levaram a buscar o programa que eu queria. Então, a primeira coisa que eu fiz no ano passado, quando eu voltei dessa viagem muito determinado a isso, foi pegar um caderno, na primeira página eu escrevi todas as minhas qualificações. Olha, eu sou formado nisso e nisso, eu tenho certificação nisso e nisso, meus interesses são esses. A partir daí, a gente começa a fazer uma pesquisa maior sobre quais programas iam se adaptar à minha necessidade. Né? Tem programa para tudo, principalmente nos Estados Unidos. Eu acredito que assim, tem curso para todos os interesses que você imaginar. Então, isso é muito legal. Você sempre vai conseguir encontrar alguma coisa que vai se encaixar às suas necessidades e às suas metas. Então, com base nisso, eu fiz esse planejamento. Ô, Eduardo, e é muito legal porque você se aplicou para 9 programas e foi aprovado em 7, né, por enquanto. Eu queria que você falasse para a gente qual foi a sua escolha, por que, né, que você escolheu essa universidade e quais são os investimentos para a pessoa ela sair do país e ir para os Estados Unidos estudar fora. Muito bem, então são 7 programas que eu passei, dentre eles a minha escolha vai ser a Universidade de Harvard, a Escola de Educação. Eu estava muito em dúvida entre Harvard e Columbia University. Columbia University eu consegui um fellowship de 100%, que cobria toda a minha moradia, enfim, os meus estudos, o que é muito bom a gente saber que a gente consegue isso, mesmo estando no interior de Minas Gerais, uma vez que a gente sempre acredita que é algo impossível, mas a minha opção vai para Harvard por causa do programa mesmo, as características do programa. Ô Eduardo, muito legal, eu adorei saber um pouquinho da sua história, agradeço pelas dicas, parabéns aí por todo esse sucesso. Quem quiser saber mais, então, só correr lá no Instagram do Eduardo. Valeu pela sua participação. Muito obrigado, Larissa. Valeu, então. Gente, nós vamos agora para o intervalo bem rapidinho, mas continuem de olho, porque já já eu volto com mais Conexão Unipam para vocês.